A paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã. Graças a Deus estamos aqui em mais esta oportunidade. João capítulo 3, versículo 30 diz assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. Até aqui, amém? Quero falar aqui, irmão, sobre João Batista. João o Batista, que teve um ministério muito poderoso. É isso mesmo, irmão. Mesmo sendo um homem de hábitos estranhos, ele escolheu o deserto para ser e exercer o seu ministério. Mesmo ali usando roupas estranhas, porque ele vestia a pele de camelo. E mesmo sendo adotado de um cardápio tanto quanto exuberante, né? Comia gafanhoto e mel silvestre. João Batista, irmãos, era um homem que tinha um principal. Ele podia ser estranho, mas ele tinha um principal. Ele era cheio do Espírito Santo de Deus, ao mesmo tempo humilde. Seu nascimento já começou sendo um milagre. Sua vida foi um prodígio e seu ministério foi vitorioso. Não era um caniço, mas era um homem de estrutura magnífica. Não era um eco para apenas reproduzir um som incerto, mas era uma voz. Não era um profeta da conveniência, mas um profeta do Altíssimo. João Batista exerceu seu ministério com um propósito muito claro. Foi chamado para ser o precursor do Messias. E jamais deixou de se seduzir pelo orgulho, a ponto de querer atrair para si mesmo toda a atenção. Ele sabia que o seu papel era preparar o caminho para o Senhor e apontar para Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista. O texto, irmãos, aqui nos aponta algumas verdades que devem ser observadas. Cristo sendo o centro. O ministério do Senhor Jesus Cristo tinha estado na Galileia até este momento, mas muda para a Judéia, onde o ministério de João Batista é muito respeitado. Ambos os ministérios estão operando no mesmo território. O evangelista João registra o ministério do Senhor Jesus na Judéia, região na qual João batizava. Então João e Jesus estiveram atuando por certo tempo, lado a lado, como enviado de Deus, se bem que em locais distintos. Alguns pontos merecem aqui destaque: o batismo dos judeus e o do Senhor Jesus. Houve uma disputa teológica sobre o batismo de João e o dos judeus e o de Jesus. Um debate sobre qual batismo é válido: o de João, o dos judeus ou o de Jesus. O batismo dos judeus era uma cerimônia de purificação exterior que precede o batismo de João. O batismo de João era um batismo de arrependimento. Era um batismo, como é que eu posso dizer, preparatório. E seu propósito era conduzir as pessoas ao arrependimento e preparar o caminho para o Senhor. Os vales eram aterrados, os montes nivelados, os caminhos tortos, endireitados, os caminhos escabrosos, aplainados. Jesus estava na mesma região, batizando. E é bem verdade, irmão, que o Senhor Jesus Cristo mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. João Batista, irmãos, era um profeta sob a antiga aliança, conforme Lucas 16. Jesus veio como mediador da nova aliança, Hebreus capítulo 8 e Hebreus 12.
que foi ratificada por sua morte sacrificial. O precursor e o Messias agora exercem o ministério paralelamente, tanto geográfica como temporalmente. E esse fato provocou uma espécie de ciúmes por parte dos discípulos de João. Eles pensaram estar competindo. Não havia rivalidade real, exceto na mente das pessoas. Então vieram perguntar a João Batista: o que você vai fazer, João? Outra pessoa está se tornando mais influente do que você. O ministério dele está crescendo e o seu está encolhendo. A igreja dele está cheia e a sua está vazia. As multidões estão parando de te ouvir para ouvir a pregação dele e agora só querem ele. Como assim? O João começa seu ministério, irmão, com grande popularidade, enquanto Jesus estava na obscuridade. Contudo, depois que o Senhor Jesus começou o seu ministério, João teria que se retirar da linha de frente e se alegrar com o crescimento do Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele diz que é necessário que ele diminua e que o Senhor cresça. O ministério de Jesus passa a crescer e o de João diminuir. Ao verem pessoas saindo de suas fileiras para engrossar o grupo liderado por Jesus, e movidas ainda pelo questionamento acerca da purificação, ali os seguidores de João Batista buscam um profeta, preocupados com o esvaziamento de suas fileiras ou o esvaziamento de suas igrejas. Grandes homens da Bíblia enfrentaram esse problema de comparação e de competição. Moisés, João Batista, o próprio Jesus, o apóstolo Paulo, lá em Filipenses 1,15. Lembrem da disputa entre os pastores de Abraão e de Ló também. Por causa da disputa dos pastores, tio e sobrinho tiveram que se separar. A disputa. Abraão disse: veja a terra que está diante de nós, escolha para onde quer ir. E se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Até mesmo entre amigos, pregadores, houve também problemas. Problemas por conta de intrigas. Intrigas entre eles e entre os seus seguidores. Muitas vezes o líder sofre com seus discípulos. Sofre mais com seus discípulos do que com seus próprios inimigos. João Batista não ficou aborrecido com a queda de sua popularidade. Ele sabia lidar com o sucesso de uma forma correta. Isso porque, irmãos, a respeito de sua tremenda influência, ele sempre esteve focado no propósito principal do seu ministério, que era preparar o caminho para o Senhor e testificar acerca de Cristo, conforme nós podemos ver em João 27. Portanto, João Batista não vê o descrédito de seu ministério e o crescimento do ministério de Jesus como um fracasso, mas como um cumprimento do seu ministério. Muito longe de ficar triste, ele se alegra, irmãos, com isso. O que deve ser a medida de sucesso de qualquer ministro não é quantas pessoas o seguem, mas quantas pessoas seguem a Cristo por seu intermédio. A mesma preocupação que eu tenho aqui. Não quero popularidade, eu quero saber quem está seguindo a Jesus através de mim. No ministério não há espaço para competição, até porque há lugar para todo mundo. João Batista, ele tinha plena consciência do seu ministério, de tanto que era importante para a vida do Messias, o Filho de Deus. Logo, eles não estavam numa arena de luta, disputando espaço e
e prestígio. Mas cada um cumpria o seu mandato que foi recebido por Deus. Cada um fazia a sua parte. Não podemos deixar que a disputa por cargos ou por funções, ou mesmo uma disputa denominacional ou teológica, possa nos separar, porque há lugar para todo mundo, irmão. As disputas teológicas, como a doutrina do batismo, já dividiu e matou muitos irmãos na história da igreja. Mas João não deu importância à questão teológica do batismo, mas à motivação da discussão, que era motivada por ciúmes e inveja. A consciência de um ministério estar ou não em aceitar mais do que Deus nomeou para ser. Muitos líderes, ao perceberem o próprio sucesso, enchem-se de soberba e querem ir além daquilo que receberam. João Batista havia falado isso a seus discípulos, e agora, quando eles se sentiram enciumados por verem os discípulos de João deixando a fileira para seguir Jesus, João reafirmou tudo que estava saindo de acordo com o propósito original. Louvado seja Deus. Ele não veio para ser o Messias, mas para ser o que antecedia o Messias. O precursor abre caminho e se retira. Nosso ministério aponta para Cristo. E muitas vezes nós temos que sair de cena. O nosso ministério não tenta ofuscar aquele que nós proclamamos. A essência do ministério é ver Jesus crescendo e nós mesmos diminuindo. João Batista tinha plena consciência de que o seu papel era mostrar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e não ele mesmo se crescer ou aparecer. Ele tinha que sair de cena. Seu ministério era apenas preparar o caminho e deixar o noivo se manifestar. Nosso prazer é de ver Cristo crescendo e nós mesmos diminuindo. João, o poderoso cabeça do movimento de avivamento, desaparecerá no cárcere solitário e perderá a vida por causa do ídolo de uma mulher e da dança sensual de uma moça. Jesus, porém, há de crescer e há de ser o Senhor e Salvador, o cabeça da nova igreja e dos renascidos, que agora já podem ter a vida da era vindoura. Louvado seja Deus. Que Ele cresça e que eu diminua. Há lugar para todo mundo. Porém, há aqueles que querem fazer e há aqueles que não querem fazer. Por que interferir no ministério dos outros? João Batista veio para fazer o que ele tinha que fazer. Por quê? Porque ele foi chamado para isso. Você sabe qual que é o seu chamado? Outro ponto, irmãos, Cristo é tudo. Cristo, Ele é superior. Parece óbvio. O testemunho de Jesus é superior ao de João. A palavra testemunho é usada na Bíblia por 47 vezes. E por que devemos dar ouvidos ao testemunho de Jesus? Porque ele deve crescer e nós diminuirmos. Jesus está acima de todos. Jesus não somente ouviu uma voz ou recebeu o poder do Espírito como a pomba do batismo. Ele também veio do céu. João Batista não veio do céu e nem afirmou ser do céu. Nenhum dos mensageiros de Deus afirmou vir do céu. E essa prerrogativa, irmãos, pertence exclusivamente a Cristo. Portanto, não apenas a sua origem é superior, mas também a sua natureza.
E Jesus, o Senhor, é pessoalmente maior do que todos. Maior do que todas as pessoas que já existiram e todas aquelas que virão a existir. Ele é o Deus homem, encarnado, que viveu entre nós. Jesus dá um testemunho de primeira mão. Jesus fala sobre o que viu e ouviu do Pai, e muitos não aceitam. Aqueles que recebem o seu testemunho, esses confirmam, selaram, certificaram e reconheceram como se faz num documento oficial. Ou seja, sabem pela experiência pessoal que Deus é verdadeiro. Por isso, os ensinamentos do Senhor Jesus não devem ser estudados de modo intelectual. Não podem ser estudados de um modo separadamente de uma vida prática. Somente quando obedecemos os seus mandamentos, aplicando-os em cada área da nossa vida, é que recebemos e confirmamos o seu testemunho. Há nesta geração uma grande procura por conhecimento teológico, não é verdade? Uma grande procura. Nunca se produziu tanta literatura teológica, mas infelizmente muitos têm ficado inchados de conhecimento, sem resultar numa vida de piedade. Jesus, o Senhor, é originalmente a palavra de Deus. O enviado de Deus fala originalmente e não derivadamente as palavras dele. João Batista faz uma relação do Espírito e a palavra no testemunho do Senhor Jesus Cristo. Jesus é a palavra viva de Deus. É a palavra viva de Deus que se encarnou no nosso meio. Deus falou de várias maneiras na antiguidade, mas agora nos fala unicamente por meio de Jesus Cristo. Jesus é a palavra, a ação de Deus, que criou e governa todas as coisas que existem. Por isso, a fé vem pelo ouvir a pregação da palavra de Deus. Deus escolheu salvar os homens pela loucura da pregação. O Espírito não é eficaz na vida daqueles que não ouvem a pregação do Evangelho, mas aqueles que ouvem a voz da pregação do Evangelho num arrependimento sincero. Um arrependimento sincero e verdadeiro. O Espírito Santo se torna e certamente será eficaz. Por isso, aqueles que são enviados por Deus pregam a palavra de Deus. Jesus foi enviado por Deus, e a autenticidade do seu testemunho é a pregação da palavra autêntica, que autentifica a Jesus. Que seja esse Cristo, irmão. Nós sabemos que Deus está verdadeiramente enviando. Ele está pregando unicamente a palavra de Deus. Uma coisa é pregar sobre a palavra de Deus, e outra coisa é pregar a palavra de Deus. Uma coisa é falar acerca de Deus, outra coisa é conhecer a Deus por intermédio da pregação do Evangelho. Outro ponto, Jesus é o doador do Espírito Santo. Deus não dá o Espírito por medida. João vai dizer no capítulo 7:38 que aqueles que crerem em Jesus, rios de água viva fluirão do seu interior. E isso está se referindo à obra do Espírito Santo na pessoa, em nós. Jesus, o nosso Senhor, é a fonte de todos os dons espirituais. Ele tem a fonte inesgotável e superabundante de dons, que são distribuídos a cada um, conforme a vontade e naquilo em que for útil ao serviço no reino. É como o João estivesse dizendo: certamente será o cúmulo da insensatez
vocês quererem se virar para mim, que sou mau, sou uma pequena fonte, na verdade uma gota de água, deixando para trás um imenso mar. Então ele está diminuindo para que o céu cresça. Qual a fonte e não as cisternas que não tem água, como disse Jeremias. João visa transferir toda a atenção de si para Cristo. João foi cheio do Espírito Santo. Jesus é batizador, o doador e a fonte do Espírito Santo. Muitos acreditam que a igreja moderna pode ser reavivada se voltarmos para as literaturas dos homens piedosos do passado. Embora poderemos ser encorajados por eles, né? Mas somente Jesus tem um Espírito sem medida. Só Ele e mais ninguém pode trazer vida para a igreja, o avivamento. Ele diz que quem tem sede, vinde a mim e beba da água da vida. Se tivermos Jesus, teremos tudo. Mas se tivermos todas as outras coisas sem Jesus, não teremos nada. Somente em Jesus temos a vida eterna. A vida eterna está em Jesus. E fora dele não há salvação. Quem tem o Filho tem a vida. E quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida. Um homem muito rico concentrava sua fortuna em quadros famosos de pintores consagrados. E esse tal milionário tinha um único filho. Certa feita, com uma viagem com um amigo, seu filho sofreu um grave acidente e acabou falecendo. O amigo ali, buscando consolar o pai enlutado, pintou um quadro no rosto do seu filho. Meu pai colocou o quadro numa bela moldura e dependurou entre os seus quadros, entre aqueles quadros famosos que ele tinha. Antes de morrer, fez o seu testamento, ordenando ao mordomo que fizesse um leilão dos quadros doados e desse os recursos para uma instituição de caridade. E depois de sua morte, o leilão foi divulgado nas rodas mais seletas dos amantes da arte. Um salão ricamente adornado que recebeu os convidados e os endinheirados. Para a surpresa dos presentes, o leiloeiro apresentou o quadro do filho como o primeiro a ser vendido. Ninguém se interessou. Todos aguardavam os quadros mais famosos, até que o indivíduo fez um lance e comprou o quadro do filho. E nesse momento, o mordomo interrompeu o leilão e disse: o leilão acabou. Todos protestaram. Então, ele leu o testamento do seu senhor. Aquele que tiver um filho tem tudo. Entendeu? Se a fé no Filho é a única forma de herdar a vida eterna, e se ela é ordenada pelo próprio Deus, então não confiar nele é tanto desobediência quanto descrença. Não querer em Jesus, irmão, irmã, é permanecer sobre a ira de Deus. A única maneira de o pecador fugir da ira vindoura de Deus é crer em Jesus Cristo, nosso Senhor. A relação a Cristo não pode haver neutralidade. Os que creem têm a vida eterna, os que se mantêm rebeldes permanecem debaixo da ira de Deus. O pecado não é um acidente em nossas vidas. O pecado é a escolha. A ira de Deus, irmãos, foi anulada unicamente onde o Filho de Deus, sem pecado, se tornou pecado. E como Cordeiro de Deus,
que tirou o pecado do mundo por nós, por amor a nós. Quem, porém, se recusa a ser obediente e a ter fé em Jesus, permanece sob a ira de Deus. Nem a religiosidade própria, nem o ser bom por si mesmo é capaz de salvar ninguém da ira de Deus. Ser um cidadão pagador das suas contas também não vai salvar ninguém. Muitas pessoas tentam colocar o amor de Deus em oposição à ira de Deus, alegando que o primeiro anula a segunda. E aqui o mesmo capítulo diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Não se pode pregar sobre o amor de Deus sem pregar sobre a ira de Deus. Esse é um erro que muitas vezes nós, pentecostais, cometemos muito. Somente falaremos de forma correta da ira de Deus se proclamarmos com toda a força o amor de Deus, que nos preparou para a salvação da ira. Porém, apenas proclamaremos corretamente o amor de Deus se não ocultarmos nesse ato toda a sociedade, toda a seriedade da ira de Deus. Cumpre dizer que sobre cada pessoa que despreza o amor de Deus revelado na entrega do seu Filho Jesus Cristo nosso Senhor, permanece na ira de Deus. Essa palavra proíbe que brinquemos com a ideia de um Deus bonzão. Aqueles que acreditam e obedecem em Jesus têm a vida eterna. Aqueles que vivem e querem continuar vivendo no pecado permanecem na ira de Deus. A ira de Deus permanece sobre eles. Oposição a Deus, irmãos, através do pecado, sendo que a ira foi removida na cruz do Calvário para aqueles que acreditam. A ira de Deus permanece naqueles que não acreditam. Você não é como uma cidade pronta para ser atacada. Você é uma cidade já sitiada. Você não fica na barra da justiça aguardando suas sentenças. Sua sentença já foi dada. Você está neste dia, está condenado. Mas se confiar completamente, não será condenado. Por intermédio de Jesus, nosso Senhor. E aqui, irmãos, também, João Batista tinha que lidar com o ciúme e com a inveja. E aqui com ele nós aprendemos 4 maneiras de guardar nosso coração da inveja e do ciúme. Vendo a grandeza de Deus, tenha autoestima, essa grande imagem na sua mente. Deus, ele tem o controle de tudo, e nunca o homem. O homem não pode receber nada a menos que tenha sido dado por ele no céu. Se alguém está prosperando ou exibindo dons ou bênçãos superiores aos seus, é porque Deus deu a ele. É uma grande tragédia quando Deus dá algo que desejamos demais, e isso não será melhor para nós. Parece estranho. Em Números 11, o povo do deserto cobiçou excessivamente por carne e tentou a Deus com suas reclamações, com as suas murmurações. E Deus concedeu o seu pedido, enviando codornizes, mas enviou também magreza em sua alma. O que deveria ser uma grande satisfação tornou-se amargura. Você me entende? Um provérbio alemão antigo diz: o ciúme nada come além do seu coração. Tenha isso em mente, meu irmão. É Deus quem dá a cada homem os dons, e se tiver alguma dificuldade deve colocá-la diante de Deus. Deus está no controle do departamento de bênçãos. Reconheça e aceite o que Deus te deu, e não tenha inveja e não tenha ciúmes. Reconheça e aceite que Deus
não lhe deu por algum motivo. João Batista sabia reconhecer o momento de aprendizado quando via um. Mas o que você faz para esmagar o ciúme? Quando o ciúme bate na porta, você abre? Como você lida com isso? Se você, como João, se tornou melhor no que faz, alguém que superou todas as expectativas, o que vai manter o seu coração longe da amargura? João Batista nos ensina que só podemos receber o que é dado por Deus. Ele sabia que ele era da terra, mas Jesus era do céu. Ele é terreno, mas Jesus é do céu. Se todo ministério é do céu, então não temos o direito de ter inveja de outro ministério, nem de pessoas com dons, habilidades e realizações maiores que as nossas. Sua resposta jogou água fria em seus discípulos, que estavam inflamados pela inveja. Assim ele vai preparando e apagando a inveja e a amargura do espírito competitivo que eles estavam tendo ali. Esteja seguro, irmão, de quem você é. Todo trabalho é significativo, mas é apenas um proveniente. Jesus a palavra, João a voz. Agora Jesus noivo e João melhor homem. Todo trabalho que fazemos é importante, mas somente Jesus é proeminente. João era amigo do noivo, ele era o padrinho do casamento. Quem de nós escolheria João para ser padrinho de casamento? João Batista. Ele não estava vestido para o sucesso. Ele vestia a pele de camelo, um cinto de couro. E mesmo naquela época, já era fora de moda, como seria hoje, logicamente. Ele não era gerente da empresa onde você trabalha, que age politicamente correto, tentando agradar a todos. João não era assim. Ele não ia fazer o próximo programa de culinária com a sua dieta estranha, se alimentando de insetos, gafanhotos e mel silvestre, ou como o Masterchef aí na televisão. Ele era alguém não convencional que vivia no deserto. No entanto, pregava uma contundente mensagem de arrependimento para preparar os corações das pessoas para a vinda do Messias. Ele não foi escolhido por causa da sua moda exterior, mas João foi escolhido por conta do seu caráter interior. Ele era João, o herói desconhecido, um enigma de um homem enviado para limpar o caminho, para remover os obstáculos das mentes e dos corações, para que eles estejam prontos para receber o Senhor Jesus, o Messias. Preparar o caminho, promover o arrependimento da parte da nação. Ele ser aceito. Essa era a parte mais difícil de sua descrição de trabalho. E Jesus chamou de maior dos homens, maior dos profetas em Mateus 11. Seguramente eu digo a você, entre aqueles nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. São as palavras do próprio Senhor Jesus Cristo, irmãos. Você pode pensar, que bom será o maior homem. Não, melhor é ser a noiva de Cristo, irmãos. João não podia ser noivo. Ele morreu antes de Cristo morrer. Nós somos a noiva de Cristo, não apenas o amigo de Cristo. Jesus disse em Mateus 11, não surgiu maior que João Batista, mas o menor no reino de Deus é do que ele. João Batista sabia quem ele era. Ele não tinha uma visão elevada demais de si mesmo. Ele estava seguro que ele era alguém
que servia para limpar o caminho, preparar o caminho para o Senhor passar. Seja cheio de alegria, meu irmão. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que ele assiste e ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Você precisa ser feliz com o que você é. A alegria vem de ser obediente e não obter glória. O amigo do noivo era o melhor homem. Ele tem a ligação entre a noiva e o noivo. Ele iria organizar os detalhes do casamento, enviar os convites, fazer os anúncios, presidir a festa do casamento. Seu dever especial e mais especial era guardar a câmara nupcial. Ele não deixaria ninguém na câmara da noiva, exceto a noiva, que iria secretamente escapar para a celebração. Festa de 7 dias para se juntar ao noivo. Algum tempo depois, quando a união foi consumada, o noivo saía da câmara e anunciava o fato com um grito de alegria, a voz do noivo. Ao ouvir a voz do noivo, o amigo do noivo ficava feliz e aliviado. Por quê? Porque o seu trabalho foi feito. Sua alegria estava completa. E esta alegria é cumprida, ou seja, ele se alegra grandemente e sua alegria é preenchida ao máximo. A falta de satisfação em Cristo, meu irmão, minha irmã, tem sido a causa de nossas calamidades emocionais. Em muitas coisas, não seremos completos aqui na terra, mas Cristo deve ser a motivação real do nosso viver. Outra coisa que eu aprendo com João Batista que é ser humilde. A verdadeira grandeza de uma pessoa está na sua humildade. Ele não chama atenção para si mesmo, mas ele mira para Cristo. Moisés lidou com a mesma questão em Números 11, quando alguns do povo recebeu do mesmo Espírito que estava sobre ele. E alguém veio dizer que outros também receberiam uma bênção, que deveriam ser proibidos. E Moisés disse: vocês têm ciúme de mim? Oxalá que todo o povo fosse profeta. Asaf escreveu no Salmo 75: a exaltação não vem do Oriente, nem do Ocidente, e nem do Sul, mas de Deus. E é Deus, é Ele que derruba e exalta, tanto um quanto o outro. Ciúme e inveja são frequentemente usados de forma intercambiável, mas há uma diferença. A inveja começa com mãos vazias e ela luta pelo que não tem. Já o ciúme começa com as mãos cheias, mas é ameaçado pela perda de abundância. É a dor de perder o que tem para outra pessoa. A inveja nasce quando um colega de trabalho é promovido, quando um recém-chegado na empresa assume um cargo de chefia, quando o negócio abre e ofusca o seu da noite para o dia. O ciúme nasce quando as lealdades mudam, quando amigos próximos nos abandonam pelos outros, quando alguém parece ter mais prestígio do que nós, ou quando nossa reputação e autoridade é minada. Ciúme e inveja são como assaltantes em um beco escuro, esperando para roubar a nossa alegria, ou dizendo: trabalhem conosco e vamos deixar a sua vida espiritual morrer. Você vai deixar isso acontecer? A única maneira de evitar o assalto é descer pela outra rua.
bem iluminada da humildade e não pela sua própria luz. Você já ouviu falar em sandália da humildade? Vamos desatá-la. Jesus deve tornar-se maior e maior, enquanto devemos nos tornar cada dia menores para que ele cresça. E João terminou seu discurso com a palavra: seu batismo é mesmo necessário para a salvação. E é este o lugar para a Bíblia dizer, e não ele. Em vez disso, a ênfase está em aceitar e confirmar e crer no Evangelho. Isto é a maneira santa de viver e não a forma de pensar. O que o Senhor Jesus e João estão pregando não está sendo levado em questão aqui. Se eles são ortodoxos ou não, se o batismo é por imersão ou por aspersão, se o arrependimento vem antes ou depois da fé. Então isso foi apenas uma discussão sobre qual batismo estava certo. Não. João está ensinando que a nossa relação com o Filho de Deus tem consequências eternas. Aqueles que acreditam e obedecem a Jesus têm a vida eterna. Aqueles, mais uma vez eu digo, aqueles que vivem na prática do pecado, que estão debaixo da ira de Deus, não importando o que estamos professando. A humildade é a prova final de que cremos no Evangelho. Duas coisas movem o universo dos nossos relacionamentos. Ou a nossa vida será motivada pelas obras da carne ou pelos frutos do Espírito. Que tipo de fruto que estamos dando? Essa vai ser a prova do tipo de árvore que nós somos. Nosso ensino, nossa vida, nossa teologia, nossa família, nossos dons, nossos relacionamentos devem ser com o único propósito: glorificar a Deus e diminuir a nós mesmos. Você pode dizer, como João Batista: convém que ele cresça e que eu diminua. Mas a sua vida tem sido prova disso? Sua teologia e piedade expressa isso? Se não, então estamos condenados. E sobre nós permanece a ira de Deus, não importando o quanto eu acho que creio ou o quanto eu conheço da Bíblia. Nossa vida é como um cometa que passa rápido demais e talvez nunca mais será lembrado. Mas o que deve ficar e ficar eternamente para sempre? O Senhor Jesus Cristo. Exatamente por isso que eu, aqui, nesse caso, faço o meu papel, o meu trabalho, mas o foco é Cristo. Aqui apontamos para Cristo. Que Cristo cresça e que nós diminuamos. Não sou eu a estrela, Cristo é a estrela que brilha. O centro das atenções não sou eu, mas é a palavra, é Cristo. Eu estou aqui me apresentando, eu estou aqui falando, estou aqui me expressando. Mas o foco principal é a palavra, o foco principal é a Bíblia, o foco principal é o aprendizado. Que o Senhor Jesus cresça e que eu diminua. Que nós cresçamos apenas na graça e no conhecimento dele, para que possamos, irmãos, sair da ira de Deus e ser salvos pelo amor de Cristo. Estamos debaixo da graça e todo ser humano vivo na face da terra está tendo oportunidade neste exato momento. Qual vai ser a sua escolha? Ser humilde e aceitar? Ser humilde e reconhecer os seus erros? Ser humilde e vir para o caminho que leva para a salvação? Porque em Atos capítulo 3 está escrito: não há outro nome no céu, na terra e em lugar algum na qual o ser humano possa alcançar a salvação.
Faça a sua escolha enquanto há vida. Enquanto há vida, há esperança. Amém? João Batista fez o que era para ele fazer. Você tem feito o que é para fazer? Estamos tentando fazer o que tem que ser feito. Amém? Que naquele dia também será cobrado. Mas, qual que é a sua escolha? Estar com Cristo ou não estar com Cristo? É o seu coração, a sua mente, a sua escolha. Amém? Desejo que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que esta palavra possa ter bom proveito diante da tua vida. Que Deus abençoe. Até a próxima.